Fé. Ô, coisinha mais intrincada, complicada, parece até ser desajeitada. Fé. Fé. Como é que fala fé em espanhol, hein? Como é que fala fé em inglês? Como é que fala fé em russo? Eu não sei, até surgiu aqui a curiosidade de como é que o pessoal fala fé. Como é que eles pronunciam fé? Mas a gente fica pensando, afinal de contas, temos ou não temos fé, né? Somos ou não somos pessoas de fé? Será que nós somos pessoas que nem bully, né? Só de pouca fé? É fé mesmo em espanhol? Então é fé, tá certo. Então em espanhol é fé, em inglês deve ser fé também, sei lá. Mas eu quero saber com você, no seu coração, como é que você entende fé? Como é que você lida com esse processo? Fé. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que fé é justamente a guerra constante contra o medo. Fé é a guerra constante contra o medo. Olha que loucura isso, hein? O tempo todo, a fé te coloca em guerra, em choque, com relação aos seus medos, com relação às suas dúvidas, com relação aos seus receios. Olha, em russo é bepa. Em russo, fé é bepa. Legal. Agora, uma coisa que a gente talvez não tenha associado e que é muito importante que você associe, que fé é igual a coragem. Fé é igual a coragem. Porque você talvez não tenha dado conta que você precisa de uma dose de coragem razoável para enfrentar o medo. E essa guerra louca chamada fé versus medo, da qual nós precisamos nos vestir de coragem, estabelece a nossa vida, estabelece os nossos objetivos e estabelece os nossos resultados. Mas como é que estabelece os nossos objetivos e os resultados? Porque às vezes você é tão medroso, tão medrosa, você está tão preso, longe, distante, a fé não tem conseguido se manter, que você é incapaz de ter um objetivo. É interessante isso, né? Porque se você disser agora, eu vou abrir um posto de gasolina, eu vou ter uma padaria, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir uma farmácia, eu vou me formar em medicina, eu vou estudar direito, eu vou ser engenheiro, eu vou trabalhar, crescer e prosperar. O que você determinar a partir de agora e você grudar na sua coragem como um jet ski num lago extremamente tranquilo, sem impedimentos, e singrar os rios e as águas, você vai vencer. Você vai vencer. E é interessante que os livros, os textos, os autores dizem: você tem que ter fé, tenha fé em si, tenha fé na vida. A música diz assim, né? Tenha fé em si, tenha fé na vida. Mas como que eu vou ter fé? É interessante, né? Ai. O pessoal adora dizer para você que existe um pote de ouro, mas nunca diz como é que chega nesse pote de ouro. Talvez essa seja a nossa diferença, porque nós fazemos questão de falar do pote de ouro e dizer como é que você toma posse desse pote de ouro. Essa é a melhor parte, essa é a parte boa do filme. A gente sempre dá um jeitinho de dizer para você como é que você faz para chegar no pote de ouro. E a fé é um caso típico desse. Porque você precisa ter coragem, como é que você tem coragem? Você precisa ter fé, como é que você tem fé? Você precisa vencer o medo, como é que você vence o medo?
E aí você fica apanhando e continua apanhando. Está com 50 anos e está apanhando. Está com 30 anos e está apanhando. Está com 100 anos e está apanhando. Aí chega alguém e fala assim: a fé está dentro de vocês. Eu falo assim: como? Onde? Onde é que está essa fé que eu não consigo achar? Onde é que está essa fé que eu não consigo encontrar? Cadê? Eu quero saber onde é que está a minha fé. Cadê a minha fé? Cadê a minha fé? Ai. O outro diz assim: ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Caramba. Então, se eu não tenho fé em mim, eu não tenho fé em Deus. Se eu não tenho fé em Deus, eu não tenho fé em mim. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Mas vamos lá. Vamos encaixar isso nos nossos dias para a gente poder, inclusive, pensar muito nisso, trabalhar muito isso nesse final de semana, para a gente estar, de uma vez por todas, conscientes do poder da fé, né? E o grande barato da fé é a certeza de que eu posso colocar o pé que Deus coloca a pedra. Eu posso colocar o pé que Deus coloca o degrau. Eu posso colocar o pé que Deus coloca o chão. Essa é a fé que a gente tem que ter. Você não está enxergando nada, mas põe o pé e Deus vai botar o chão. Põe o pé e Deus vai te dar o caminho. Essa é a maravilhosa força, é a maravilhosa energia da fé. Se nós formos buscar o nosso manual de sobrevivência, nosso manual de sobrevivência é poderoso, rico e abençoado em dizer que para que nós tenhamos fé, nós precisamos de 3 coisas. Uau! Já começou a clarear, hein? Para ter fé, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, eu preciso ouvir. Segundo, eu preciso crer. Terceiro, eu preciso praticar. Uai, mas aí ferrou de novo, hein? Eu vou ouvir o quê? Eu vou crer como se eu vou crer se eu não tenho fé? Eu vou praticar como se eu não sei para onde ir? Aí a gente volta para estaca zero. Uai, Rabi, você está dizendo que o manual está errado? Não, eu não estou dizendo que o manual está errado. Você está dizendo que o manual não presta? Não falei isso não. Eu só disse que o manual, ele dá um roteiro, mas às vezes ele não explica direitinho e você tem que pesquisar. Ouvir. O que eu tenho que ouvir? Aí o manual fala assim: você tem que ouvir a palavra de Deus. E como é que eu vou ouvir a palavra de Deus? Bom, tem 2 formas de você ouvir a palavra de Deus. É mesmo? É. Você pode entrar em estado de paz, né? Você se transporta para diante do trono, recebe a luz, a graça, entra em estado de paz e entra em estado de meditação e deixe que Deus fale diretamente no seu coração e você ouça. Essa é uma forma. A outra forma é lendo a palavra de Deus. Ué, errado, quer dizer que se eu ler a palavra de Deus eu também estou ouvindo? É, você também está ouvindo. Ou seja, esse ouvir que está escrito aqui, na realidade é se permitir receber. Se permitir aprender. Se permitir descobrir. Eu já disse para vocês, o hebraico, ele era muito mais pobre do que é hoje e não tinham tantos substantivos e adjetivos e algumas palavras vieram para poder dar um sentido e tem muita coisa por trás dessas palavras. Uma delas é essa que fala que você tem que ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir as ordens de Deus. Então eu posso ouvir as palavras de Deus de que forma? De que maneira eu posso acessar, de que maneira eu posso receber, de que maneira eu posso perceber a palavra de Deus? Como eu já disse, você pode entrar em estado de paz e meditar, você pode ler o manual de sobrevivência que está cheio de instrução de como você viver esse Deus o tempo todo, e você pode também começar a prestar atenção nas coisas à sua volta e ver que maravilha, o sol levantou hoje. Vê que maravilha, as coisas estão acontecendo, queira você ou não, o mundo está girando, a terra está girando, as coisas estão crescendo, algumas coisas estão morrendo, a continuidade da vida. Isso é maravilhoso.
E aí você começa a crer na existência de uma força maior, crer na existência de um poder sobrenatural, que nós carinhosamente chamamos de Deus. Outras pessoas chamam de outras coisas, mas nós chamamos de Deus. E nós entendemos que esse Deus nos permitiu que o nosso querido Mestre Jesus, o nosso abençoado Senhor Jesus, estivesse conosco, nos traduzindo ainda mais os ensinamentos e facilitando ainda mais o nosso crescimento. Então eu começo a perceber, eu começo a receber, eu começo a notar que algumas coisas acontecem o tempo todo. E as coisas que acontecem o tempo todo são provenientes de uma força, de um poder, são provenientes de Deus, do meu querido Yahvé Elohim Tsebaot, do meu paizinho abençoado. Então eu já comecei a ouvir, comecei a ver, comecei a perceber. Para isso Deus me deu 5 sentidos, para que eu possa absorver a sua essência, sentir a sua presença, andar de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Aí, eu vou para o segundo passo que diz assim, você tem que crer. Mas crer é igual a fé, né? Como é que eu vou crer numa coisa assim? Eu só estou vendo, eu só estou ouvindo, eu só estou lendo, eu já tenho que sair acreditando. Difícil, né? Principalmente para os extremamente racionais, eles não conseguem isso. Aqui está dizendo assim, confia que Deus vai te dar. E você fala, como que eu vou confiar? Tudo posso naquele que me fortalece. Como? O Senhor é teu pastor. Onde que Ele está me pastoreando? Crer quer dizer se dispor. Se dispor a experimentar. Se dispor a receber. Porque se você não se dispõe a receber, você não vai ouvir. Se você não se dispõe a receber, você não vai perceber. Se dispor, ter a atitude. Ter a atitude, dar o primeiro passo contra o medo. Uau, Harry, quer dizer então que para vencer o medo, eu vou ter que dar um passo contra ele. Para você botar a sua fé em ação, você tem que dar um passo em direção ao seu medo. Mas, Harry, como é que eu vou fazer se eu tenho medo? Pois é. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fantástico, tão sensacional, que Ele já colocou dentro de todos nós um diamante, Ele colocou uma centelha divina, Ele colocou uma consciência divina dentro de cada um de nós. E quando eu me permito acessar essa centelha divina, quando eu me permito buscar no mais profundo do meu ser a força de Deus, a força da luz, a força do amor, eu dou um passo em direção a vencer o meu medo. Eu dou um passo em direção àquilo que eu tenho medo, sabendo que aquilo não vai ter força. E aí eu dou o primeiro passo, eu dou o segundo passo, porque eu passo a ter atitudes. Atitudes, eu me disponho a enfrentar o medo. É interessante, né? Alguém disse aí para trás, teve um artista, um poeta, um visionário que disse: quando você tiver com medo de alguma coisa, quando você tiver que fazer alguma coisa e você estiver com medo, é só você que sabe que você está com medo. Então, respire, vai lá e faz, porque ninguém sabe que você está com medo. E por que você vai inspirar e vai fazer? É a hora que você enfrentou o medo, a hora que você se dispôs e teve uma atitude de dar um passo em direção ao medo. E o medo é como se fosse um gigante. E você olha para aquele gigante e fala, e agora? Mas à medida que você disser, eu vou te bater, eu vou te enfrentar, eu vou te destruir, ele vai diminuindo. E à medida que você for olhando nos olhos do gigante e for dizendo, você não tem força, você não é maior do que o meu Deus, você não é maior que a força que existe em mim, e eu vou caminhar e você será destruído. E você começar a caminhar, o gigante vai diminuindo, 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 até acabar. É interessante, né? Presta atenção. O medo é realmente totalmente diferente de Deus. Quanto mais você se aproxima do medo, mais ele diminui e desaparece. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele aumenta e mais ele cresce. Deu para entender isso? Deus
Deus, nesse momento, para muita gente, está muito longe. E para mim, ele está aqui, grandão, maravilhoso, cheio de vida, cheio de poder. E quanto mais eu estou próximo desse Deus, mais próximo desse trono, mais próximo dessa luz, maior é tudo isso para mim. Ao contrário do medo, que quando eu vou em direção do medo, quando eu dou um passo, 2 passos, 3 passos e começo a caminhar em direção ao medo, sabendo que ele vai ser destruído porque eu tenho um Deus de poder comigo, o medo vai diminuindo até que ele acaba. Cara, se você não entendeu agora como é que você vai lidar com a sua fé e como é que você vai trabalhar com a sua fé, é só se a gente fizer uma lobotomia, tirar um pedaço do seu cérebro para poder implantar outra situação. E a última condição dos 3 pontos que nos são ensinados pelo Manual de Sobrevivência é praticar. Ouvir, crer e praticar. E praticar é o quê? Continuamente estar disposto, tendo atitude, de enfrentar os seus medos. Uau! Ale, agora você realmente endoidou, realmente você complicou as nossas vidas, porque você está dizendo que basta eu caminhar em direção ao medo que ele vai desaparecer? Basta você caminhar em direção ao seu medo que ele vai desaparecer. Presta atenção. Vamos supor que você tenha medo do X. O X pode ser qualquer coisa. Quando você chega perto e fala assim, eu vou te destruir, ele vai fazer cara feia, ele vai urrar, ele vai mostrar as garras, ele vai fazer buh! E aí você tem 2 opções. Enfrentar de novo ou sair correndo. E se você dá o segundo passo, aí ele começa a assustar, porque, ele não está com medo de mim? Eu que sou o terror, o pavor, eu que sou o pânico. E aí você dá o terceiro passo. E ele começa a tremer, e ele ainda tenta dar um grito, já não tem mais tanta força, ele tenta mostrar as garras, e as garras vão diminuindo. Você vai caminhando. E à medida que você vai caminhando, você vai dando poder ao seu Deus, para que ele vá tomando cada vez mais posse do seu coração. E cada vez mais você vai entrando na luz, e cada vez mais você vai se sentindo mais forte, mais poderoso, mais capaz, e você vai sendo tomado por uma fé inabalável, uma fé indiscutível, a fé que remove montanhas, a fé que existe dentro do grão de mostarda é a mesma fé que existe dentro do caroço do abacate. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. A fé que existe numa semente gigante como um caroço de abacate é a mesma fé que existe numa semente minúscula, que é a fé que existe no grão de mostarda. É um processo extremamente mal compreendido quando você escuta, é para ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é para ter fé do tamanho de um grão de mostarda, é para ter fé. É para ter fé, e a fé é a mesma. Porque, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, um carro coloca no pneu a quantidade de ar, ok? Geralmente de 30 a 35. De 30 a 35 é a quantidade de ar comprimido que a gente coloca dentro do pneu do nosso carro. É pressão, né? São libras, né? As libras são pressões por centímetro quadrado, alguma coisa assim. E numa bicicleta, que o pneu é fininho, você coloca 110 libras. E num pneu grande, você coloca 30. Então você começa a entender que a pressão, ela independe do tamanho. Ela depende da força, que vai sustentar e segurar essa pressão. Então a pressão que um grão de mostarda suporta, com toda certeza, para ela é muito mais forte do que a pressão do caroço do abacate, que já é maior. Mas a fé é a mesma. É a mesma quantidade de fé. O que o caroço do abacate tem? A certeza de que ele vai florescer. O que o caroço de mostarda tem? A certeza que ele vai florescer. O que o caroço de abacate e o caroço e a semente de mostarda têm em comum? A certeza de que eles vieram para cumprir uma missão e a missão será cumprida. E você? Você já conseguiu entender essa certeza?
Você já se dispôs a começar a perceber o poder, a ação de Deus à sua volta, em todos os cantos, em todos os instantes? Você já se deu a condição maravilhosa de perceber a luz do infinito amor de Deus? E a partir do momento que você se dispõe a perceber a luz do amor de Deus, você se dispõe a ter a atitude de ir em frente. Dane-se o medo! Sai, medo, senão eu vou passar por cima de você! Tá com medo de quê? Cuidado para você não estar sendo morto de preguiça e achando que o seu problema é falta de fé. Cuidado porque você está aí afundado no sofá, afundado nas cobertas, com medo de fazer, com medo de acontecer. Não, você está aí com preguiça de sair das cobertas e fazer alguma coisa. Vambora, se mexe, levanta, faz alguma coisa, diz eu te amo, abraça, beija, acolhe, ora, faz qualquer coisa, mas se mexe. A Terra está se movendo nesse momento a 7,5 ciclos por segundo. A Terra está agitada. E por que você está parado? Por que você não está andando em direção aos seus objetivos? Porque você não está dando o seu melhor? Por que você não está fazendo acontecer? É por medo, não é não. Pode ser preguiça, pode ser mau humor, pode ser emburramento, pode ser qualquer ticaca. Às vezes nem é medo, nem é impedimento. Às vezes você nem está travado. Você só não levantou e andou. Pensa bem. Guarda isso no seu coração. Tudo, a palavra tudo é claro para você, T-U-D-O, tudo. Tudo que a mente humana imagina é possível de acontecer. Uau, Harry, o que é isso? É sério. Deus nos deu esse dom. Tudo que a gente desejar, tudo que a gente imaginar é possível de acontecer e muito rápido. Depende da nossa ação. Então, se alguém fez, teve ou pensou, eu também posso. Se alguém fez, teve ou pensou, eu também posso. Então, se alguém construiu uma empresa com 5 mil funcionários, eu também posso ter uma empresa com 5 mil funcionários, se isso for realmente o que é importante para mim. Se alguém tem uma fazenda com 5 mil bois e eu achar que isso é importante para mim e eu começar a caminhar nessa direção, mais cedo ou mais tarde eu terei a minha fazenda com 5 mil bois. Se eu preciso curar de uma doença, seja ela qual for, quantos se curaram? Vários? Eu só precisava de um. Mas vários curaram, então eu também me curo. Ah, eu peguei câncer, eu peguei lepra, eu peguei AIDS, eu peguei Parkinson, eu peguei Alzheimer, eu peguei Covid. Dane-se o que você pegou. Muitos se curaram, então eu posso me curar. Então, a partir de hoje, eu não tenho mais medo de doença. Porque se alguém conseguiu se curar, eu também consigo me curar. Eu só preciso fazer o quê? Olhar para o medo e caminhar em direção a esse medo e sair dando tapa, bolacha, chutando a bunda dele e botando ele para correr. Ah, você falou palavrão. Não, eu falei palavrão coisa nenhuma. Todo mundo tem. Presta atenção. Acorda, para de pegar a besteira. Sai da porcaria da caixinha. Enquanto você está preso na caixinha, enquanto você está amarrado na caixinha, você não está indo para lugar nenhum. A caixinha, você sabe qual que é o telhado da caixinha? A caixinha tem paredes de vidro e telhado chamado medo. O medo é o telhado da caixinha. Agora imagina, sobre a cabeça de todos os que estão dentro da caixinha, paira o medo. Paira o medo. Quem está dentro da caixinha tem medo de Deus. Quem está dentro da caixinha tem medo da luz. Quem tá dentro da caixinha tem medo de ser feliz. Quem está dentro da caixinha tem medo de ter dinheiro. Quem está dentro da caixinha tem medo de amar incondicionalmente. Quem está dentro da caixinha vive se escondendo, vive se ferrando, vive se arrebentando. Ai, você já parou a pensar? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, está escrito no manual, gente, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é luz, Deus é coragem, Deus é atitude, Deus é amor. Então eu sou feito dessa energia maravilhosa.
Se Deus é perfeito, saudável, maravilhoso, sensacional, super, mega, blaster, inteligente, por que ele ia fazer uma porcaria? Se ele é tudo isso, ele só ia fazer coisas boas, incríveis, fantásticas e maravilhosas. Então eu sou o quê? Simplesmente the best of the best, simplesmente o melhor dos melhores, simplesmente estamos todos nós no topo, estamos todos nós na ponta da pirâmide. Nós somos o que há de melhor, nós somos o apurado de Deus, porque Deus não faz bobagem, Deus não faz besteira, Deus não faz mal feito, senão ele não era Deus. Deus onipresente, Deus onisciente, Deus onipotente. Ele ia fazer porcaria? Lógico que não. Só que muitas vezes, por falta de fé, por falta de ouvir, de ver, de ler, de perceber, por falta de crer, ter a atitude e a disposição de ir em direção ao medo e vencer o medo, por falta de continuar praticando isso todos os dias e contando para todo mundo, irradiando luz em todas as direções, nós achatamos e enfrascamos a nossa consciência. E tudo que eu preciso é o Espírito Santo de Deus. Obrigado. Obrigado por me ajudar a manifestar a minha consciência divina. Obrigado, Espírito Santo, por fazer com que seja muito mais divertido manifestar a consciência divina. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por fazer com que a minha consciência divina manifestada me dê as atitudes, me dê a disposição para que eu possa caminhar em direção ao meu sucesso com muita facilidade. Essa é a máxima. É fechar os olhos e me ver instantaneamente transposto para diante do altar de Deus e ver aquela luz, aquela claridade, ver aquele Deus maravilhoso dizendo que me ama e derramando sobre mim o seu amor. Porque será que você acha que Deus não te ama? Se ele não te amasse, ele não derramava luz na tua direção. E você está sendo iluminado agora. Você está sendo iluminado agora, nesse instante. Então recebe. E recebe porque você é amado, amada, porque você é querido. Nós somos queridinhos de Deus. Caramba, nós somos missionários urbanos. Nós somos caminhantes. Nós somos estagiários a anjos do bem. Uau, isso tem que ser alguma coisa nesse ponto. A gente continua trabalhando, a gente continua enfrentando, a gente continua exercitando a nossa fé. Uau, 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 uau e uau. E mais um uau, porque caramba! Essa fantástica e maravilhosa partícula de Deus que existe dentro de nós. Essa fantástica e maravilhosa consciência divina que existe dentro de nós precisa desabrochar, precisa despertar. Eu preciso corresponder à confiança de Deus em mim. Eu preciso corresponder à confiança que Deus depositou em mim, me colocando aqui nesse plano para fazer a diferença na minha vida e na vida de muita gente. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não faço nem ideia. Eu não sei como é que você está vivendo, nem por que você está vivendo, mas eu tenho certeza que você precisa aumentar consideravelmente a sua fé. A nossa fé tem que ser inabalável, a nossa fé tem que ser indiscutível, a nossa fé tem que ser totalmente poderosa. A gente tem que parar de se abalar com qualquer besteirinha. Fulano caiu, fulano adoeceu, fulano tropeçou, fulano morreu. Ai, o bicho, tudo isso abala a gente. O prefeito fez isso, o governador fez aquilo, o presidente fez aquilo outro, o partido X fez isso, o partido Y fez aquilo. Ai, agora acabou mesmo, agora não tem mais jeito, o que é que vai ser da minha vida? Eu quero lembrar aos senhores missionários, lembrar aos senhores caminhantes e aos estagiários
a anjos do bem e todos que estão aqui pela primeira vez, todos que estão nos vendo, nos assistindo pela primeira vez. É urgente sair de dentro da caixinha, despertar a consciência e entender que quando saímos da caixinha e despertamos a consciência, passamos a ser governados por Deus. E Deus é amor. Deus se manifesta nas nossas vidas em forma de luz. A luz nos alcança e nós entramos em estado de graça e vibramos em paz. E nesse momento, tudo está resolvido. No momento que eu entro em estado de paz, acabou o medo. No momento que eu entro em estado de paz, cessam os desejos. Porque eu não preciso desejar mais nada. Porque tudo está resolvido. Eu só preciso ter consciência de gratidão. Gratidão porque Deus me permite ser luz emanada da sua fonte infinita. Porque a luz emanada é o amor. E se eu estou em contato com esse amor é porque a minha consciência está desperta. E se eu estou com a consciência desperta, eu estou em total estado de paz. Eu estou em total sintonia de poder absoluto. O maior de todos os poderes aqui na Terra é a paz. E ela é inspirada pelo maior poder de todas as coisas, que é Deus, que é o amor. Por isso que eu digo que nós estamos aqui numa escola para aprender o que é o amor, para aprender o que é a vida. E vivermos o melhor dessa terra. Não está escrito que se a gente cumprir todas as ordens e os mandamentos, nós teremos o direito ao melhor desta terra? E qual é o mandamento que a gente tem que cumprir? O mandamento que a gente tem que cumprir é a consciência de que nós somos luz, luz emanada de Deus, que nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas, sermos gratos e compartilharmos isso em todas as direções, irradiarmos luz a mais e mais pessoas. É só isso. E a gente faz isso com muita fé, sem medo de ser feliz, sem medo de ter as coisas, sem receio. Se você quer alguma coisa e não tem, é porque você tem algum receio, algum medo atrapalhando. Vence o medo. Para de ser chato, para de ser chata, para de ser implicante, para de ser encrenqueiro. Te entrega, recebe. Vamos lá, vem ser feliz. É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque nós temos verdadeiramente o teu poder dentro de nós. Muito obrigado, Senhor meu Deus, porque tu nos permite ser luz emanada da tua fonte infinita. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu recebo a tua luz, Senhor. Eu sou tomado pela tua luz. E nesse momento eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E é por isso que eu me amo, é por isso que eu me aceito profunda, completa, inteiramente como eu sou. E eu sou grato porque tu me permite ser luz emanada da tua fonte infinita. Eu sou grato porque eu sou luz. Eu sou luz emanada de ti. Glórias ao nosso Deus. Glórias ao nosso Pai. Amém. 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 E amém. Uau!